Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meu nobre e querido irmão, hoje a gente vai ver aqui a dica do nosso irmão Claudinei Pego. E infelizmente tá aí, ó, Correios vão a leilão por um valorzinho, diz secretária de privatização. Matéria de 28/8/2021, então agora é sério, vai mesmo ser privatizado. E além de não bastar o fato por si só, que eu já expliquei para vocês, lesa a nação. Essas empresas internacionais americanas que compravam a distribuição de energia elétrica sob o argumento de que o Brasil não tinha dinheiro, não deixavam as empresas brasileiras investirem seu próprio dinheiro. E aí, quer dizer, diziam que precisava trazer empresas de fora para investir aqui. E elas vieram, não investiram nada, tomaram o dinheiro brasileiro do BNDES e agora não pagam, como o caso da ES, né? Usaram o dinheiro brasileiro que devia ser aplicado exclusivamente com empresas nacionais. Então é uma coisa, esse período neoliberal, esse Fernando Henrique foi um tremendo traidor. Ele desmontou a estrutura de produção nacional, ele destruiu centenas de centros tecnológicos que estavam alcançando nível internacional. Para você ter uma noção disso, você ainda que tem dúvida, mas não seria que melhora o serviço? Não era melhor mesmo privatizar? Bom, meu irmão, que melhora o serviço, isso acontece sim, sem dúvida. Quando passa para a mão de empresas privadas, é óbvio que ela cuida do que é delas. Essa esculhambação que acontece com as empresas estaduais é proposital. Eles sucateiam justamente para vender barato e receberem grandes comissões que os enriquecem. Recebem dinheiro, recebem muitas terras, uma mesada mensal, que a partir do momento que a empresa passa a ser privada, o lucro chega no bolso do seu dono e o dono passa aquele dinheiro para quem ele quiser. Então todos os corruptos, isso é um fato, você pode pesquisar, todos os corruptos, Aécio Neves, FHC, Fernando Collor de Mello, Michel Temer, a turma do Centrão em peso, Paulo Jegues, todos eles, a própria rede podre de televisão, todos eles são muito a favor de privatizações, de tirar da mão do Estado, ou seja, do povo, e passar para empresas particulares, porque essas empresas podem repassar esse lucro para eles, enquanto a estatal, para tirar o dinheiro dela, às vezes dá ruim, tem que molhar a mão de muitas pessoas e às vezes uma dessas pessoas acaba vazando, deixando escapar ou até mesmo denunciando porque está ganhando uma fatia menor. Então o sistema sempre foi, e repito, procure, você vai ver qual é a opinião de todos esses que citei e outros sobre as privatizações. Vocês vão ver que todos eles são altamente a favor. Aí você pega nacionalistas, Dr. Ené, Dr. Batista Vidal, Adriano Benayon, que seria o nosso ministro da Economia caso Dr. Ené tivesse vencido. Todos eles são altamente contra e ainda dizem que isso é um crime contra a nação. Porque uma nação, ela é suas terras, ela é seu povo e ela é o seu patrimônio. Se você tira o patrimônio de uma nação, ela passa a ser nada. Então, nós estamos, como brasileiros, quase assim na condição daquela coisa que os ecologistas chamam de espécie ameaçada, porque o Brasil está sendo desintegrado como nação a partir da situação econômica, política, social, cultural, tudo que está sendo plantado no Brasil, que não vem de nós, vem do poder mundial, poder imperial anglo-americano, que comanda muita gente aqui. Então, muita gente aqui que vem detonando com o Brasil serve a esses interesses. Essa é a maior corrupção de todas. Não é uma corrupção que eu chamo de mega corrupção, muito maior do que essa que a mídia que tem aqui no Brasil, que é toda também vendida, controlada, anuncia, mostra, aponta, usa de forma sensacionalista até contra os interesses do Brasil, porque não há nada mais corrupto do que essa própria mídia, que é completamente vendida, comprada por interesses de grandes grupos financeiros mundiais, transnacionais. Aqui eu vou ler a matéria para vocês, eles vão dizer que vão cobrar impostos, que isso vai ser bom, mas você sabe, meu querido irmão, de antemão já digo, você sabe muito bem a corrupção, a burocracia que acontece. Tudo no Brasil é muito burocrático, ainda mais quando são grandes empresas que pagam a campanha de muitos parlamentares. Então dificilmente eles vão fazer esses direitos valer, pode estar até no papel, mas ninguém vai para cima. Privatizaram diversas empresas, entre elas a Vale,
Qual é o lucro que o Brasil tem com a Vale hoje? Qual é o benefício que ele traz para o Brasil? Olha o preço do combustível. É retirado do Brasil o nióbio, transformado em chapas de ferro nióbio, a um preço absolutamente ridículo, que vai ser usado em produtos estratégicos de altíssimo valor no exterior. Ou seja, quando o Brasil está importando um Boeing, um avião qualquer aí, dos Estados Unidos ou de qualquer país aí do exterior que ficou industrializado e com autonomia tecnológica, você paga numa turbina de um avião, por exemplo, ou num componente para um míssil que vai tentar lançar num projeto espacial, satélite, qualquer coisa, você vai pagar um preço 100 vezes superior por aquela matéria-prima que o Brasil exportou. Aí o presidente Vargas ele tinha uma noção boa disso. Quando ele era estudante ainda, ou recém-formado em Direito, ele fez um discurso em que ele já falava isso, que é absurdo, porque naquela época o Brasil estava bem desindustrializado. Isso aí ocorreu nos anos 20 do século passado, esse discurso do Getúlio, que o Brasil, como é que pode? Ele exporta uma matéria-prima para receber de volta industrializada aquela mesma que ele exportou. Diziam que se privatizasse o nosso petróleo, a Petrobras, seria bom. A Petrobras praticamente está privatizada. Venderam as grandes reservas, que vai durar aí muitos e muitos anos. Quem tem o direito agora de extrair esse petróleo são empresas internacionais. Falaram das nossas refinarias. Olha, o Brasil não pode refinar o seu combustível. Isso dá prejuízo, estamos gastando demais. E aí privatizaram. Olha o preço do combustível, baixou o preço do combustível. Só aumenta e vai aumentar mais e mais, já que todo negócio é obrigado, isso é uma lei global. Todo negócio que você faz internacional, o país é obrigado a fazer em dólar. Eles aumentam o valor da moeda deles porque eles têm esse poder e aí compra tudo nosso barato. E pior, o nosso suor vale menos, porque ganhamos em real, porém pagamos em dólar. A dívida interna e externa o governo paga em dólar e para pagar essa dívida ele te cobra imposto que você paga em real e é convertido para dólar e repassado para os donos do mundo. Então a situação é muito difícil, meus irmãos. E ainda você vê, olhe bem a imagem dela, alguém que está vendendo alguma coisa, olha a felicidade. Os Correios serão colocados à venda por um valor simbólico, sem objetivo de fazer caixa para o governo, afirmou Marta Seiley, secretária especial do PPI, Programa de Parcerias de Investimento, pasta responsável pelas privatizações ligada ao Ministério da Economia. Se você pegar esse pessoal, meus irmãos, e começasse a investigar a conta pessoal deles, entendeu? Você ia saber o motivo real de por que eles querem tantas privatizações. Eles sim, esse pessoal que fazem parte disso, eles vão ficar ricos pelo resto da vida. Pode saber disso, não estou acusando porque eu não posso provar. Mas como eles dizem a um pobre, né? Se você não deve, não tem por que temer. Então por que não abrem suas contas? Por que não mostram o que tem? Muito pelo contrário, eles se blindam, cada vez fazem mais leis dificultando isso. Em entrevista, Seiley afirmou que o preço mínimo será muito menor do que o valor ativo da empresa, porque o comprador levará em conta os custos que terá que assumir, além da obrigação de manter o serviço de cartas e correspondência em todo o Brasil. Peraí, meu irmão. Preste atenção no que ela está falando aqui. A empresa será doada, será vendida por um preço muito abaixo do que ela vale. E a desculpa que eles estão dando aqui é porque ela vai pagar imposto e porque eles têm que entregar cartas em todo o Brasil, ou seja, manter o que já acontece. Não está trazendo benefício nenhum aqui. Os lucros, como esse último que teve agora, na casa dos bilhões, e vocês vão ver aqui que nos últimos anos chegamos a um total de 12 bilhões, esse dinheiro vai todo para uma empresa particular. O governo vai ter participação através dos impostos que serão cobrados, que não vai chegar, anote o que eu estou dizendo para o futuro, para você me cobrar, não vai chegar a 10 ou 20% desse dinheiro. Podem ter certeza disso, pelo único motivo, a regra universal, empregado não fiscaliza patrão. Então o povo está abrindo mão disso, o serviço vai melhorar, vai, para quem pode pagar vai ser uma maravilha, vai ser um céu. Porém, o Brasil como nação deixa de arrecadar e vai ficando cada vez mais pobre e dependendo de cobrar unicamente imposto em cima de você, ou seja, vão tirar cada vez mais o seu poder aquisitivo, você vai ficar mais pobre, você vai ver lá o serviço maravilhoso funcionando e você não vai poder ter acesso, porque você agora é a única fonte de renda desse governo.
Além da obrigação de manter o serviço de cartas e correspondência em todo o Brasil, a empresa privatizada passará a pagar impostos que hoje a estatal não paga. Essa é a conta que estamos fazendo, vai sobrar um valorzinho, vamos dizer assim, que é o quanto a gente vai pedir no leilão, disse. A secretária afirmou que só será possível estimar o lance mínimo do leilão após a segunda fase dos estudos de privatização, que devem ficar prontos em setembro, e depois que o Congresso confirmar a venda. O projeto de lei que já passou pela Câmara ainda precisa da aprovação do Senado e do presidente Jair Bolsonaro, que vão fazer. Segundo o balanço contábil de 2020, os Correios têm um patrimônio líquido de 950 milhões, valor dos ativos menos e dos passivos. O documento afirma que os imóveis da empresa valem 3,85 bilhões. Isso é o que eles estão dizendo, e que você tem que confiar e aceitar. Mas que o valor está defasado, pois o processo de reavaliação dos imóveis foi prejudicado pela pandemia. Então, meus irmãos, veja, se você está vendendo a sua casa, o seu carro, o mínimo que você quer é pegar o máximo valor possível. Mas aqui você vê que é justamente o contrário. Eles se sentem infelizes em vender pelo menos possível. Por que será, meu irmão? Por que alguém agiria dessa forma se não estivesse levando algum por fora? Se você confia, meu irmão, numa pessoa só porque ela diz que é honesta, você, pela Bíblia Sagrada, se você acredita em Deus, se você é cristão, você, pela nossa lei, é maldito. Porque lá está escrito que maldito é o homem que confia no homem. Todos nós somos corruptíveis. Incorruptível, só Deus. Por isso mesmo, quem se diz representar o povo deveria ter todas as suas contas abertas. Mas o que é que a gente vê na prática? Nós vemos homens públicos comprando bens que, se você pegar tudo que eles ganharam durante toda a sua vida, não justifica os bens que eles têm. Aí eles dizem que receberam de doação, que comprou muito barato, e etc, etc. E fica por isso mesmo, não se investiga. O banqueiro Illuminati, que é um cara que já pertenceu ao sistema, ele denunciou, inclusive os vídeos estão aqui, e deu a maior dica de todas, que se você seguir o dinheiro, você vai descobrir tudo o que acontece no mundo. Por isso mesmo é que ele vai ficar digital. Ele será digitalizado por conta disso, porque aí apenas eles, a elite, vai ter acesso a esses dados. Vai ser altamente sigiloso, é pro seu bem. Entende, meu irmão? Marta Célia afirmou que o objetivo principal da privatização não é arrecadar, mas que mesmo assim o governo poderá receber um valor alto. Poderá receber. O que vai acontecer aqui é que o governo vai doar o serviço. O próprio Bolsonaro falou isso no começo, que o correio não devia ser nem privatizado, deveria ser entregue. Ele falou isso. Procurem vídeos mais antigos. Eles continuam dizendo um monte de lorota, um monte de mentira para iludir quem está lendo, que o correio vai quebrar se não for privatizado. Sendo que, como é que uma empresa vai quebrar se ela tem monopólio? Ela não concorre com ninguém e cada vez você vê que é mais necessário o serviço de entrega. Hoje praticamente ninguém fica sem comprar alguma coisa online e etc. Então o correio só aumenta seus lucros através dos anos, como os números mostram. O balanço dos últimos 20 anos dos correios, presta atenção nisso, isso são números, você pode confirmar, meu irmão, não acredite em mim. Escute bem, o balanço dos últimos 20 anos dos Correios, o que ele lucrou líquido, resultou em lucro de 12,4 bilhões, corrigidos isso pela inflação. Desse lucro, 73%, 9 bilhões, foram repassados ao governo federal por distribuição de dividendos. Ou seja, o governo vem, pega o dinheiro e diz que, não, é para pagar as contas da União. Aí você acha que eles fazem hospital, dão segurança pública, saneamento básico? Não, esse dinheiro geralmente ele vai, 9 bilhões por exemplo, ele vai, boa parte dele, para pagar juros a banqueiro, da nossa dívida interna e externa. É isso que acontece, e por isso é que a gente fica nessa bola de neve. Entenda, esse é que é o ponto. Eu não entendo que isso propõe uma revolução quase. Não é revolução armada. Não, mas é uma revolução quase armada. De ideias. De ideias. O que eu proponho, quando eu digo ruptura com o modelo, é dizer assim, o senhor imagina a gente dizer para esses senhores donos do mundo, esses senhores que controlam as finanças internacionais, porque nada de mão invisível de Adam Smith. Eu não acredito nisso. Nada de mão invisível em mercado. Existe um controle do que se passa. Então, chegar e dizer, senhora, nós não vamos pagar juros. Ponto. Não. Vocês não vão receber isso. Não faz mal, vamos viver sem isso. Vamos ver o que vai acontecer agora com a Argentina. É um paradigma. Muito difícil, meus irmãos. E, infelizmente, anote, salve esse vídeo para você me cobrar. Quanto mais a gente privatizar, quanto mais a gente abrir mão das nossas fontes de renda, mais o Brasil vai ficando na mão das empresas internacionais. Você veja, por exemplo, esse leilão. Vai participar diversas empresas que concorrem umas com as outras. Essas empresas, eu já disse para vocês, se você pesquisar a árvore genealógica das empresas,
você vai ver que ela pertence aos mesmos grupos, aos mesmos grandes acionistas, que não vão competir entre eles mesmos. Então, não espere que o Correio vá receber uma grande oferta, ele será praticamente doado a essas empresas que vão passar a embolsar 10, 12 bilhões anualmente, porque, repito, cada vez mais nós dependemos dos Correios. Olha a expansão que a internet tem, as vendas pela internet. Então, esse é um setor muito lucrativo e que eles vão ficar com a grande fatia do bolo, igual como já acontece com a internet. As pessoas até hoje falam, mas foi bom privatizar a nossa telefônica porque, graças a Deus, ficou barato as coisas. Mas, na verdade, o que eu disse, já expliquei isso, a mágica que as empresas privadas fizeram foi simplesmente converter o sinal. Pegaram aquele sinal, aquela linha que era de uma pessoa só, por isso que ela era cara, a pessoa era acionista, era dono realmente da sua linha, não era fretada como agora, né, que você não paga e eles já tiram o seu número e dão para outra pessoa. Antigamente você era o dono. Então o que é que eles pegaram? Pegaram esse sinal e dividiram para milhares de pessoas. Eles não investiram um só real. Foi como eu dou sempre o exemplo para você entender. Imagine um arquivo aí, um formato ISO para um filme, né? Formato ISO. Eles converteram para MP4, um formato que consegue manter a qualidade num tamanho muito menor. Você também pode comparar isso com aquele arquivo AVI. Lembra que o CD vinha com 13 músicas, 12 músicas e vinha completo com apenas 12 músicas? Era caríssimo o CD. Então o que é que fizeram? Converteram aquele formato, ou seja, compactaram ele, mantiveram a qualidade, e um CD, o mesmo CD que só cabia 12 músicas, no formato MP3, ele cabe 70, 80, 100 músicas. Então eles fizeram só isso, e aí o povo acha que houve uma mágica. Nossa, olha como foi bom a privatização. Não foi bom. O governo estava se sabotando para que as pessoas exigissem a privatização. Agora, se você fizer a conta dos bilhões que TIM, Oi, Claro, todas essas empresas internacionais levam aqui do Brasil lá para fora, você vai ver o fumo que a gente levou. É a mesma coisa que acontece com a Vale. É complicado explicar isso aqui, porque empresas é quem fazem propaganda, empresas é que financiam. Então você não vê nenhum grande youtuber falando disso. Nós ficamos isolados falando dessas coisas. Igual o Dr. Enéas. Se você observar a realidade do Dr. Enéas naquele tempo, você tem pena. Você fica realmente muito entristecido, porque era um cara sozinho contra o sistema, com todos contra ele, literalmente todos contra ele. Aquele programa Roda Viva, né, que ele participou, a gente já fez várias análises, ali fica claro o ódio que eles tinham dele. Por quê? Porque todos eram patrocinados por quem? Por empresas. Uma TV, uma emissora só vive de propaganda, então eles não vão falar dos seus patrões. Muito pelo contrário, os formadores de opinião, os grandes que recebem comissões, eles vão ser a favor. Eles vão falar muito bem e vão atacar aqueles que são contra. Vão tentar ridicularizar, vão tentar defamar. Por quê? Porque você está falando contra os patrões deles. No final das contas, meus irmãos, eles todos recebem e recebem muito dessas pessoas. Enfim, meu irmão, passe esse vídeo adiante, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua presença nesse canal. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.